Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. Estamos fazendo juntos o nosso caminho de advento, preparação para celebrar o Natal do Senhor, preparação para a segunda vinda do Filho de Deus. Nesses dias, a liturgia nos apresenta como segunda personagem, modelo para nós dessa preparação, dessa espera, João Batista. Hoje, a resposta que nos dá a liturgia da palavra é: qual semelhança tem entre o modelo de profecia do Antigo Testamento, Elias, e o modelo por excelência de profecia do Novo Testamento, João Batista? Ouçamos. Na antífona de entrada de hoje: Vinde, Senhor, que estais acima dos querubins, mostrai-nos a vossa face e seremos salvos. A primeira leitura é do livro do Eclesiástico. Nesse longo livro, no capítulo 50, hoje nós vamos ouvir uma passagem do capítulo 48, mas no último capítulo 50, o autor vai falar para quem ele escreve, por que escreve. Na última sessão desse livro, ele faz uma sequência de apresentação de grandes personagens. Hoje, no texto que ouviremos, o personagem é Elias, para incentivar os jovens a serem fiéis ao Senhor, para dizer: vale a pena seguir o Senhor com fidelidade. E assim, ele apresenta aquele profeta que é o maior dos profetas, o modelo da profecia, Elias, que não deixou um livro escrito, mas que é o símbolo da profecia por excelência. A tal ponto que no Novo Testamento, quando na transfiguração aparece o símbolo da lei e o símbolo da profecia, respectivamente, é Moisés e Elias que se fazem presente com o Senhor Jesus. O profeta Elias, assim diz o livro do Eclesiástico, surgiu como um fogo e sua palavra queimava. Essa palavra que queimava, ou esse profeta que é associado a um fogo, é o fogo da palavra de Deus, que não vem para queimar tudo, mas para purificar o nosso íntimo, para ir nos transformando. Fez vir a fome sobre eles, no seu zelo reduziu-os a pouca gente. De fato, no tempo do profeta Elias teve uma grande fome. E ele vai dizer que poucos eram aqueles que eram fiéis ao Senhor. E ele vai chegar até Jerusalém, depois de atravessar o deserto por 40 dias, para encontrar aquele resto e para animá-los. Pela palavra do Senhor fechou o céu e de lá fez cair fogo. Aquilo que depois no Novo Testamento os apóstolos vão querer fazer, porque Elias o fez, de cair fogo sobre a terra. E é esse fogo que queima, que purifica, que transforma. Na verdade, o fogo para nós é uma imagem de destruição, mas o fogo também é símbolo de purificação, porque uma pedra bruta colocada no fogo vai ser derretida para depois ser purificada. E a purificação, quando na bem-aventurança se fala dos puros de coração, é aquela pessoa que tem só Deus no coração, que não se confunde com outras coisas que a arrastam para longe de Deus. Quem poderia gloriar-se de ser semelhante a ti? Interroga-se o Eclesiástico. Tu foste arrebatado. De Elias se diz que ele não morreu, mas foi carregado por Deus aos céus em uma carruagem de fogo. Por esse motivo, na ceia pascal, em cada família de Israel, se tem um lugar vazio na mesa, porque se crê que na noite de Páscoa, Elias vai voltar e deve ser acolhido em qualquer casa onde ele queira entrar. Foste designado para acalmar a ira do Senhor, antes do furor, para reconduzir o coração do pai ao filho, é o símbolo da mudança e da conversão. De novo, o coração do pai que está no nascimento ligado ao filho, mas que se distancia com os atritos durante a vida para ser reconduzido. Mas que também é o símbolo do nosso Deus que vem ao nosso encontro, que a liturgia do Advento nos recorda sempre. Felizes os que te viram e os que adormeceram na tua amizade. Ora, o povo de Israel, no tempo de Jesus, acreditava em uma coisa, que é oriunda do profeta Malaquias, que antes de chegar o Salvador, iria vir Elias de novo, seria o momento da volta esperada de Elias, e que Elias iria indicar quem é o Salvador, o Messias esperado.
Para o povo de Israel que conviveu com João Batista e Jesus, era possível identificar, até mesmo pelo modo de se trajar de João Batista, que era ele o Elias que tinha que vir. E lembram-se que nós avisamos no início do Advento, repetimos depois, que até a quinta-feira passada era a primeira leitura do profeta Isaías que determinava o tempo do Evangelho, o tema do Evangelho. Depois, nós, a partir de quinta-feira, então hoje no percurso do Advento é o terceiro dia, exceto que nós tivemos a solenidade da Imaculada, no qual o Evangelho determina o tema da primeira leitura, que vai naquela ordem que é dos domingos do tempo comum. Ora, hoje no Evangelho, Jesus faz essa comparação entre João Batista e Elias. Por isso, a primeira leitura nos apresentava quem era Elias, para que nós possamos fazer a comparação e entender o que Jesus está dizendo. No Salmo de hoje, o povo de Israel, ele suplica ao próprio Deus que ele venha para salvar o seu povo. Já cansado de esperar que a salvação acontecesse através dos enviados, agora ele fala para o próprio Deus vir de novo, para voltar para junto do seu povo. Ó pastor de Israel, prestai ouvidos, despertai vosso poder, ó nosso Deus, e vinde logo nos trazer a salvação. Estamos esperando, estamos sedentos, venha. Voltai-vos para nós, Deus do universo, olhai, visitai, protegei. Pousai a mão sobre o vosso protegido, e nunca mais vos deixaremos, Senhor Deus. Este povo que sempre abandonou o Senhor e que agora fala, se o Senhor voltar, nós não mais vos deixaremos. Dai-nos vida e louvaremos vosso nome. Na aclamação ao Evangelho de hoje, preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas. Toda carne há de ver a salvação que vem de Deus. No Evangelho de hoje, depois da transfiguração, quando desce, e na transfiguração, recordemos-nos que está presente ali Moisés e Elias, no Evangelho de Lucas vai dizer qual o tema da conversação deles sobre a passagem de Jesus. Porque a passagem é essa transformação que se faz através do sofrimento. E que Moisés e Elias são expertos nisso. Então eles conversam sobre a história vivida e depois desaparecem. Porque já não precisamos mais de Moisés e Elias para chegar a Jesus. É agora ele que é a plenitude da revelação. Então, os discípulos perguntam, por que os mestres da lei dizem que Elias deve vir primeiro? Jesus responde, Elias vem e colocará tudo em ordem. Vai ser o fogo, vai vir com fogo para purificar. E Jesus vai dizer, Elias já veio, mas eles não o reconheceram. Esse Elias que Jesus está dizendo no final do Evangelho, os discípulos vão entender que ele está falando de João Batista. Este Elias já veio, Jesus vai dizer, é João Batista, ele já veio. Ao contrário, fizeram com ele tudo o que quiseram, perseguiram. Ora, por que que os homens de Deus são perseguidos? Parece que faz parte, o efeito colateral sempre, a perseguição na vida daqueles que seguem o Senhor. João Batista é perseguido, Elias também o foi. Elias entrou em depressão com medo de Jezabel no deserto. Senhor, tira a minha vida que eu não suporto mais. João Batista termina a sua vida, como nós o sabemos, na narração do próprio Mateus, que é decapitado porque denunciou o pecado de Herodes. E a mesma coisa vai acontecer com Jesus. Fizeram com ele tudo o que quiseram. Assim o Filho do Homem será maltratado por eles. Na história de João Batista, Jesus vê o desfecho da própria história, aquilo que vai acontecer com ele, que ele também vai ser perseguido. Então os discípulos entenderam que ele estava falando de João Batista. Não deixou-nos um segredo, Jesus, sobre a identidade de João Batista em relação ao Messias. João Batista é reconhecido pelo próprio Jesus como aquele Elias que tinha que vir antes dele para anunciar quem é o Salvador. E é por isso, então, a grandeza deste homem, o único dos profetas que vai indicar quem é o Salvador. E ele se torna importante para que nós possamos reconhecer o Messias que vai chegar. Na oração de hoje, concedei-nos, ó Deus Todo-Poderoso,
que desponte em nossos corações o esplendor da vossa glória, para que, vencidas as trevas do pecado, a vinda do vosso unigênito revele que somos filhos da luz. Tenham todos um bom dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.